Vamos lá. Resistência. Antes da gente entrar, eu quero te falar uma coisa que acontece que você precisa entender sobre o crime de resistência. Sempre que você ouvir a palavra resistência em um processo, entenda que houve, provavelmente, um auto de constatação daquela resistência. Qual é o problema, Rodrigo, quando isso acontece? Beleza. Qual que é o problema quando isso acontece? O auto de resistência, ele é feito quando o policial precisou usar a força. Vou repetir. Quando o policial precisa usar a força, ele vai fazer um auto de resistência daquele sujeito contra o qual ele precisou usar a força, tá? Não significa que o réu bateu no policial. Significa que o policial precisa falar que o réu resistiu. A nomenclatura que é utilizada no auto de resistência e na resistência de um crime, ela é diferente. Ó, resistência, ato ou efeito de resistir. Aí a gente vai ter que procurar agora aqui o resistir, né? Resistir. O que é resistir? Considera-se firme, não sucumbir, não ceder ao choque de outro corpo, opor-se, fazer face. É esse sentido, tá? É esse sentido, ó. Agir na defesa ou proteção de si mesmo de algo seu, recusar-se, negar-se. É esse sentido, nesse sentido aqui do dicionário, que o auto de resistência acontece. Ele é o ato de resistir. Ele não é a palavra resistência do Código Penal. Isso aqui precisa ficar muito claro na sua cabeça, porque você precisa explicar isso para o magistrado e para o promotor, porque eles não entendem essa parte aqui, tá? E eu falo isso com muita propriedade. Nossa, Rodrigo, como você foi ofensivo? Não, não fui, eles não entendem mesmo, tá? Isso aqui eu já briguei até em júri por conta disso. Como o policial é obrigado a fazer o auto de resistência dentro do processo, quando o promotor vê, o promotor ou a promotora vê aquele auto de resistência dentro do BO, eles correm e já metem o crime de resistência no cara. Mas o crime de resistência, ele é... Vamos lá olhar, até quero mostrar isso aqui pra você dentro do código, tá? Resistência. Aqui, ó, artigo 329 é o crime de resistência. Deixa eu até puxar um pouquinho pro lado aqui, senão o pessoal não vai conseguir ver lá no YouTube. Maravilha. Opor-se à execução de ato legal. Beleza, até aqui, ó, seria o crime, tá? Até aqui seria o crime. Eu não quero ser preso, o policial quer me prender. Eu vou me debater. Você não vai me levar, você não vai me levar. Eu tento fugir, o policial precisa me passar o trançapé e eu caio de cabeça no chão. O policial tá tentando me colocar algema e eu estou tentando lutar contra ele, falando que eu não vou ser preso. E o policial está esfregando o meu rosto no chão. Eu vou ficar machucado. E é por isso que o policial faz o auto de resistência. Eu precisei usar de força para conter aquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela está se opondo à execução de um ato legal? Ela está, sem problema nenhum. Agora, olha o resto. Mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Eu preciso que aquele réu esteja praticando uma violência contra o funcionário. Não que ele esteja tentando fugir, não que ele esteja se debatendo para se desvincular daqueles policiais, mas que a intenção dele, que a vontade seja de lesionar o policial. O policial chegou lá e falou, vou te prender, você vai sair daí porque você está agredindo sua esposa. Eu olho para a cara do policial e falo assim, não vou porque você é um merda, vou na direção dele e meto um soco na cara dele. Aí, isso é resistência, tá? Eu estou me opondo à execução de um ato legal mediante violência. Agora o policial vem, eu estou nervoso, ele coloca a mão em mim e fala assim, eu vou te levar para a delegacia. Eu falo, você não vai. Tiro a mão dele de cima de mim. Ele vem e fala, vou. Pega meu braço e vira para trás. E eu brigo com ele. Neste momento, eu não estou cometendo um crime de resistência, tá? Porque a minha intenção com aquela lesão não é atacar o policial. E a ameaça também tem que ser configurada com ânimo calmo, tá? Não é aquela ameaça assim, você vai ver o que eu vou fazer com vocês, vocês estão me tirando de casa, isso é injusto. Não é esse tipo de ameaça, é aquela ameaça séria que pode causar algum mal ao policial, tá? Então, eu te mostrei isso porque a tese ela vai estar muito relacionada exatamente com este ponto do auto de resistência. Então vamos lá. E outra, se não tiver auto de resistência no processo, esse é um crime que deixa vestígios quando a execução, por exemplo, foi uma lesão corporal. Então o policial precisa ter o laudo dele, tá, da lesão. Ó, me cortou o rosto porque ele me deu um chute. Ele me deu um soco e ficou olho roxo. Ou pode ser uma via de fato. Se for uma via de fato, tem que ver ali se aquela resistência for para lesionar. Mas se foi, ó, deu um tapa no rosto do policial para ele parar de falar o que ele estava me falando, por exemplo. Opa, aí já pode ser que tenha resistência.
tá? Então eu preciso ter aquele laudo. Agora, se for ameaça, preciso ter prova de que a ameaça ocorreu. Vamos continuar aqui. Por outro lado, importante frisar que não há nos autos qualquer prova de agressão física ou ameaça sofrida pelos policiais. Primeira tese que sempre aparece é que não há prova dessa agressão física ou ameaça. Por quê? Porque o auto de resistência vai ser feito para o cara que não deixou se levar até a viatura. Sendo que os policiais declararam nessa audiência que não houve sequer luta corporal, já que rapidamente renderam o acusado e efetuaram-lhe a prisão, o que foi confirmado pela vítima e demais testemunhas ouvidas. Aqui, pessoal, tenho duas dicas para você. Primeira delas, o policial, ele não está querendo que o réu seja condenado por esse crime de resistência. É diferente do desacato, tá? Quando tem o desacato, normalmente o policial, ele quer ver o réu condenado pelo desacato, tá? Normalmente. Porque ele que está falando lá que houve desacato, que ele foi xingado, ele começou aquele processo, e aí ele vai ter que terminar aquele processo, tá? Natural. Na resistência, normalmente o policial nem sabe que tem esse crime de resistência no processo e nem sabe que o réu está sendo acusado disso. Então, se você perguntar para o policial, normalmente, isso não é regra, se você pergunta para o policial, olha, não vai perguntar, ele resistiu à sua prisão? Porque ele vai falar que sim, ele resistiu. Você vai perguntar assim, o réu partiu para cima de vocês? Ele chegou a te dar soco na cara, ele trocou porrada com você mesmo? Vocês caíram no chão, saíram lutando? O policial fala assim, não, ele não fez isso. Então ele resistiu com vocês ali, ele não deixou ser algemado? Isso. Ele deu um trabalhão lá, doutor. E aí vocês precisaram usar força, claro, moderada contra ele, né? Neste momento que você falar isso, vocês precisaram usar força moderada contra ele, o policial vai fazer assim, ó. Foi isso mesmo, a gente precisou usar força moderada. Porque ele não quer ter um processo contra ele de agressão naquele réu. E é isso que ele quer ouvir ali, que ele usou da força moderada para conseguir algemar o réu. E é por isso que existe um auto de resistência dentro do processo. Então, normalmente, o policial vai te ajudar. Segunda pessoa que normalmente vai te ajudar, a vítima. Porque quem está ali como testemunha ocular do crime de resistência é a própria vítima. Por mais que ela queira ver o cara, não queira ver o cara, né, pintado de ouro, ela neste momento, se ela não tiver, ela não vai entender que existe um crime de resistência, para começar, tá? Ela não vai querer ferrar o cara. Então, nesse nível, né? Talvez vá, mas normalmente não. Então você vai perguntar para ela, olha, ele lutou contra os policiais? Ele saiu dando soco na cara, chute nos policiais? Ela vai falar que não, provavelmente. Olha, os policiais tiveram que segurar ele, foi isso? Foi isso, os policiais tiveram que segurar ele. Então a vítima vai esclarecer. Toma cuidado quando é a ameaça, tá? Quando a resistência ocorreu por ameaça. Porque se você perguntar, olha, ele ameaçou os policiais? Ela vai falar, ele xingou tudinho os policiais, tá? Porque pode ser que ele realmente tenha xingado eles, realmente tenha falado besteira ali de cabeça quente. Então, primeira coisa, converse com o seu cliente. Saiba até onde você pode ir com as perguntas. Mas, no crime de resistência, tanto os policiais quanto a vítima são boas pessoas para você perguntar. Beleza, até aqui a gente já leu. Ademais, segundo a prova produzida, ele estava bastante embriagado. Isso aqui é uma tese subsidiária. Sendo que a embriaguez, segundo entendimento... Acho que está errado aqui, né? Sendo que a embriaguez, segundo o entendimento jurisprudencial, faz desaparecer o elemento subjetivo do tipo, tá? Então, ó, a embriaguez ali, o cara bêbado e tentando se desvencilhar, ele não comete o crime de resistência. O crime de resistência é eu me opor com violência. Tenho que ter esse dolo. O estado de embriaguez despoja o agente da intenção certa de ofender e de consequência é incompatível com o elemento subjetivo do crime de resistência. Beleza? Desse modo, resta claro que o delito não se configurou, devendo o acusado ser absolvido. Eu acabo demorando muito nas teses, né? Mas beleza, pessoal, isso é resistência. Queria que vocês entendessem todo esse contexto também do crime de resistência.